Olá turma, aqui é o professor Davi e hoje vamos fazer a explicação com algumas correções do PET volume 4 de Educação Física, semana 2 do terceiro ano do ensino fundamental. E hoje vamos trabalhar o basquete, que é este esporte apresentado no vídeo. Agora que já conhecemos ou recordamos o que é o basquete, vamos às atividades. E a atividade 1 pede o seguinte: o jogo e o esporte apresentam-se como importantes conteúdos da educação física escolar, sendo possível, inclusive, estabelecer interfaces entre eles. A diferença entre jogo e esporte é que o jogo possui flexibilidade de regras. Exemplo, o jogo de queimada praticado na escola de um bairro pode ter regras diferentes do realizado na escola do bairro vizinho. No esporte, as regras são universais. Exemplo, o esporte handball tem as mesmas regras quando jogado no Brasil, na China ou no Egito. Registre no seu caderno 2 jogos vivenciados na aula de educação física e 2 esportes. Respondendo a essa atividade, eu coloquei o seguinte, lembrando que aqui é uma possibilidade de resposta dentre tantas outras. Os 2 jogos eu coloquei o pique-bandeira e o pique-corrente. E os 2 esportes eu coloquei o futsal e o voleibol. A atividade 2 é uma atividade prática. Vocês vão executar a atividade bola no mini cesto. Para isso, vocês devem pegar 10 garrafas, cortar a parte superior, a parte do bico. Muito cuidado com a tesoura. Peça ajuda de um adulto nessa atividade. Vocês devem organizar as garrafas como na imagem apresentada aqui em cima. Podem prender com fita adesiva para poder ficarem juntinhas. Depois, estabeleça um valor de pontuação para cada uma das garrafas, como apresentado na imagem. Como a primeira tem 5 pontos, as 2 outras têm 3 pontos e assim por diante. Lembrando que cada vez que você acertar aqui, você vai marcar a pontuação que a garrafa tiver. Depois de tudo pronto, é só arremessar a bolinha buscando acertar dentro das garrafas, para marcar os pontos. A bolinha pode ser feita de papel amassado mesmo, ou alguma outra que você tenha em casa. E depois é pedido o seguinte: faça muitos pontos e depois escreva em seu caderno o placar. Pode ser jogada por 2 ou mais jogadores. Elabore uma tabela, como o exemplo abaixo, e escreva os jogadores e os pontos que fizeram. Eu montei a tabela para exemplificar. Eu coloquei o nome dos jogadores, eu, professor Davi, Clemente e a Felisberta. E aí depois eu registrei a pontuação de cada um desses jogadores na tabela. No primeiro arremesso eu fiz 2 pontos, o Clemente fez 5 e a Felisberta fez 3. No segundo arremesso eu fiz 5 pontos, o Clemente fez 5 pontos e a Felisberta fez 3 pontos. Lembrando que para realizar essas pontuações aqui, como exemplo, eu acertei a primeira garrafa que possui 5 pontos e por isso eu consegui alcançar 5 pontos aqui e assim eu registrei, ok? Depois você deve colocar o total de pontos, somando os pontos realizados no primeiro arremesso e os pontos realizados no segundo arremesso. Na atividade número 3, vamos treinar alguns fundamentos do basquete. Fundamentos de um esporte são movimentos que devemos aprender para executar determinado esporte. Hoje, vamos conhecer então alguns fundamentos do basquete. O primeiro é o passe, que consiste em mandar a bola para um jogador de sua equipe, como apresentado aqui no vídeo. O segundo fundamento é o drible, que é o ato de bater a bola contra o chão, mantendo um certo domínio dela, como apresentado no vídeo. E por último, o arremesso, onde você deve lançar a bola para acertar a cesta, tentando marcar o ponto. Agora que você sabe os fundamentos, vamos brincar? Para essa brincadeira, vocês vão precisar de uma bola de borracha. Pode ser qualquer uma, desde que ela quique. Vocês vão precisar também de um balde ou um arco e barbante. Cada exercício deve ser executado 4 vezes. O primeiro exercício é o passe, como vimos acima, que consiste em você enviar a bola para o seu companheiro de equipe. Você deve então chamar alguém de sua casa para realizar essa atividade, ou então realizar o passe contra a parede. Se for com alguém de sua casa, você deve lançar a bola para a pessoa, ela deve receber e enviar de volta, ou seja, realizar o passe e a recepção. Se você for realizar o passe contra a parede, você deve executar o movimento observado na imagem, esta imagem,
ou então o que é apresentado neste vídeo. Muito cuidado com a pontinha dos dedos para não se machucar. O próximo exercício é o drible. Como vimos, o drible é bater a bola contra o chão. Nessa atividade, você deve utilizar garrafas PET ou cone, e você deve separar essas garrafas PET tendo uma distância de 1 metro entre uma e outra e realizar o drible entre essas garrafas ou cones, fazendo um zigue-zague. O último exercício é o arremesso. Nessa brincadeira, vamos fazer muitos pontos. Vamos precisar de um balde. Você pode colocá-lo no chão ou então em algum lugar alto, amarrando com barbante. O objetivo é acertar a bola dentro do balde para marcar muitos pontos. É uma atividade bem legal. E é isso aí, pessoal. Com isso, fechamos mais uma semana do 3º ano do ensino fundamental. Se inscrevam no canal para não perder as próximas aulas. Um grande abraço, turma!